Também aproveito a oportunidade, finalizo a minha manifestação, falando de um assunto que vem sendo pauta no Brasil e no mundo, que são justamente os jogos da Seleção Brasileira de Basquete, as eliminatórias que nós teremos a partir de hoje aqui, o primeiro jogo contra a Seleção de Porto Rico e domingo também contra a Seleção dos Estados Unidos, e trazer alguns dados interessantes, por exemplo, no jogo de domingo, que já temos os ingressos esgotados, todos já foram comercializados, hoje certamente não será diferente, e quase a metade desses ingressos vendidos para pessoas de fora de Santa Cruz, que através desse movimento do esporte e do basquete estão vindo para Santa Cruz. Hotéis aqui recebendo as delegações internacionais, diversos veículos de imprensa, de televisão, de jornal, enaltecendo Santa Cruz do Sul para o Brasil e para o mundo, através desses grandes eventos esportivos. Eu quero aqui trazer um artigo de opinião do GZH, da coluna da Zero Hora, escrito pelo jornalista André Silva, direto de Santa Cruz. O André Silva, que está aqui acompanhando também a delegação da Seleção Brasileira e acompanhando os jogos, que faz todo um apanhado, e o título do artigo é justamente da coluna Santa Cruz vive e respira basquete, e faz todo um apanhado histórico do basquete. Eu há pouco falava por telefone com o neto do ex-prefeito Arno Frantz, com o Alexander, que virá aqui também prestigiar os jogos, e eu já dizia aqui em outra oportunidade também, lá quando se lançou essa informação de que nós teríamos aqui a Seleção Brasileira jogando as eliminatórias, que nem nos melhores sonhos do Arno Frantz, do Ari Vidal, do Rubem Borba, de tantos amantes do basquete que Santa Cruz já teve aqui, nem nos melhores sonhos talvez se projetou, Serginho, que nós tivéssemos aqui a Seleção Brasileira jogando contra a Seleção do Porto Rico e a Seleção dos Estados Unidos no ginásio projetado pelo então prefeito Arno Frantz, que para minha alegria, honra e orgulho eu pude aprovar aqui e ser autor do projeto de lei que deu o nome do ginásio, prefeito Arno Frantz Arnão. Então eu fico realmente muito emocionado no dia de hoje, e eu acho que todos os santacruzenses têm que sentir orgulho pelo que hoje a gente está vivendo aqui no basquete mundial aqui em Santa Cruz. E aqui eu vou fazer só a leitura da parte final dessa coluna do jornalista André Silva, da Zero Hora, que diz o seguinte: o título de 1994, diante de Franca, não veio em casa pelo fato de que o ginásio da cidade, à época, não comportava a capacidade mínima exigida. Assim, a decisão foi em Porto Alegre. A capital abraçou o time de Santa Cruz do Sul como se fosse seu. Era o Rio Grande do Sul, mais uma vez, desafiando o centro do país. Ainda vieram 2 vices e outras boas campanhas até o fechamento do projeto. Mas o espírito do basquete não morreu em Santa Cruz do Sul e na sua gente. Pelo contrário, ele voltou com força, e aos poucos a cidade voltou ao cenário nacional, e nas 2 últimas temporadas esteve na elite novamente, quem sabe para aos poucos voltar a derrubar os gigantes, como no último sábado diante do Flamengo, time de estrelas e dirigido pelo técnico da Seleção Brasileira, Gustavo De Conte. Pois é essa acolhedora Santa Cruz, de tanta tradição no basquete, que essa semana, de forma orgulhosa, recebe a seleção que busca a vaga na próxima Copa do Mundo, enfrentando 2 tradicionais rivais, Porto Rico e Estados Unidos. E vou aqui pular já pelo adiantado tempo. Se você não sabe, o Brasil já foi uma das maiores potências do basquete, sendo bicampeão mundial, dono de 2 medalhas olímpicas, e que essa semana de união entre Seleção Brasileira e Santa Cruz do Sul seja o ponto de partida para uma caminhada do time nacional para a Copa do Mundo e para os Jogos de Paris em 2024, e que ela aumente ainda mais o amor do povo santacruzense pelo basquete. Afinal, Santa Cruz vive e respira basquete. Nossos cumprimentos também à direção do Corinthians,
faço aqui na pessoa do diretor Diego Puntel, diretor do basquete, que foi insistente e persistente para que Santa Cruz voltasse ao cenário nacional e, graças a isso, a gente pudesse ter um relacionamento com a Confederação Brasileira de Basquete e trazer esses 2 grandes eventos no dia de hoje e domingo em Santa Cruz do Sul. Muito obrigado.